Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 6 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte. Lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: A OTAN não sabe o que fazer contra a Rússia. E eu trago essa discussão porque saiu uma matéria, que é a que eu trouxe para vocês aí, que aborda a fala de uma representante do parlamento ucraniano que diz que o exército ucraniano não tem um projeto claro para 2024. E isso pode ser o indício de que a OTAN não sabe exatamente o que fazer no que tange ao seu conflito contra a Rússia, que acontece na Ucrânia. Inclusive um camarada ontem fez um comentário que eu já vi outros de vocês fazendo e concordo com a abordagem desse comentário, que é a seguinte: a OTAN lutará na Ucrânia até o último ucraniano. Isso é uma síntese do que acontece na Ucrânia. É um conflito da OTAN que entregou uma procuração para que a Ucrânia faça uma guerra contra a Rússia, e se não há clareza nas forças militares ucranianas sobre o que fazer, é muito provável que não haja uma clareza de projeto geral da OTAN e a coisa está entrando em pane geral. Lógico. É possível que isso seja uma manobra de guerra de informação para dar a impressão de que não há estratégia quando há, para esconder a estratégia. É possível? Sim, é possível. Mas, dado tudo o que temos visto, toda a atrapalhação, todas as contradições, toda a bateção de cabeça que a gente vê na OTAN e entre militares e políticos ucranianos, não seria espantoso se isso aqui não fosse realmente verdade. Não seria algo espantoso. Então, deixamos a perspectiva de que pode ser uma guerra de informação, uma tentativa de despistar, uma cortina de fumaça, sim. Mas é muito possível que isso aqui seja verdadeiro. Porque a gente tem visto realmente que está rolando um curto-circuito no projeto da OTAN através da Ucrânia. Então, eu não acho que isso aqui seja nada absurdo, tá? Não seria, como eu digo aqui sempre, não seria um raio em céu azul. Trago a seguinte matéria: uma deputada sênior afirma que a liderança do exército, aí eu trouxe o general Zaluzhny, que é o líder do exército, o militar que aparece mais na mídia, que é a liderança ucraniana, né? Inclusive ele apareceu várias vezes como um postulante a ser o líder máximo da Ucrânia, tornar-se aí o sucessor do Zelensky, mas, né, existe aí uma discussão interna sobre isso, já teve vários atritos, inclusive com o próprio Zelensky, deu entrevista e depois foi criticado pelo presidente da Ucrânia pelas coisas que falou, disse que o conflito no momento encontra-se num impasse, que a Ucrânia não vai apresentar nada muito novo, que já não tem muito mais o que fazer. Então, a fala da deputada ucraniana tem muito a ver com o que o Zaluzhny falou, que não vai ter muita coisa nova aí. Então, por isso que eu falei que não é algo absurdo. Deixa eu continuar na matéria. Deputada sênior afirma que a liderança do exército da Ucrânia não tem estratégia para 2024. Isso vai muito na linha do que o próprio Zaluzhny falou, né? De que não vamos apresentar nada muito novo, não haverá uma grande mudança no rumo do conflito, estamos no impasse, a coisa não vai avançar, a contraofensiva que deveria ser esmagadora não foi. Então me parece algo que está aí dentro do possível, do campo do possível, né? Não tem nada de absurdo se isso aí for realmente verdade. Eu sempre falo se for porque a gente está trabalhando dentro de uma discussão que trata de uma guerra, né? E numa guerra tem a guerra de informações, por isso que uma dose de ceticismo sempre é importante. E aí está o Zaluzhny, tá? O grande, o general de ferro entre aspas, né? Que é uma expressão que a mídia utiliza para chamar o Zaluzhny. Trago 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas.
A vice-chefe do Comitê de Segurança do Parlamento, então não é uma pessoa qualquer, do parlamento ucraniano, disse que não há estratégia clara para 2024. Então aí 2023 está acabando, todo mundo fazendo a retrospectiva de 2023, traçando perspectivas para 2024, e as forças militares ucranianas não têm um projeto muito claro. Então me parece algo bastante condizente com o atual momento e com tudo que temos discutido aqui no canal. Letrinhas azuis. O governo ucraniano está autorizando milhares de recrutamentos sem traçar um plano concreto. Que a gente vê que existe um plano de recrutamento para renovar a força ucraniana, para manter o fôlego contra a Rússia, mas vem aí o parlamento ucraniano e diz, estão recrutando, mas não há nenhum projeto diferente. Isso casa direitinho, repito, com o que o próprio Zaluzhny falou, que não vamos fazer nada de muito novo, não vai ter uma mudança, não teremos uma mudança drástica no rumo do conflito, não esperem muitas novidades. Então caímos num momento extremamente tedioso para a Ucrânia e para aqueles que torcem pela OTAN, do conflito já faz um bom tempo. A Ucrânia teve momentos pontuais, digamos assim, momentos muito pontuais de sucesso. No geral, o desempenho da Rússia perante a OTAN sempre foi bastante estável e positivo para a Rússia. A Ucrânia teve pouquíssimos momentos de vantagem, momentos realmente memoráveis, quando houve a mídia, fez um enorme alarde, mas não foram muitos momentos, né? Letrinhas azuis, continuamos no mesmo assunto. As críticas aos Zaluzhny, que percebam que é uma nova crítica, uma nova onda de desentendimentos entre militares e setores políticos no país, que é justamente o que eu coloco ali nas letrinhas azuis. As críticas ao Zaluzhny, que é o general de ferro que não tem projeto, que não teria projeto para 2024, para o campo de batalha, são mais um capítulo da novela entre militares e setores políticos no país. Lembram que o Zelensky fez uma fala, deu entrevista para a revista, acho que foi para a revista Time, agora não me recordo, e o Zaluzhny também deu uma entrevista, as entrevistas colidiram, o governo ucraniano criticou as falas do Zaluzhny, e isso revelou o quê? Revelou que existe um desacerto, um desacordo entre o governo Zelensky e setores militares, o que é um racha muito perigoso para o governo Zelensky, porque uma debandada do apoio militar em um cenário no qual o Zelensky tende a perder apoio político porque estão estrangulando o apoio de dinheiro à Ucrânia, logo a lealdade que é baseada no Zelensky abrir as torneiras da corrupção também vai acabar, é um péssimo indicativo para o Zelensky. Agora a gente vê mais um retrato disso quando vem o parlamento ucraniano e diz que os militares não têm projeto para 2024. É uma senhora crise na Ucrânia. Letrinhas vermelhas. O parlamento deu a impressão de que o Zaluzhny quer substituir estratégias bem delineadas por atirar homens em campo de batalha em grande quantidade, como se houvesse grande quantidade para colocar em campo de batalha. A Ucrânia sofre de uma crise de recrutamento, não é de agora. Uma parte da crise de recrutamento foi fruto de um sistema de corrupção que se criou dentro da própria máquina ucraniana, que foi um sistema de extorsão no qual pessoas pagavam para escapar do recrutamento. Isso gerou um negócio milionário. O governo ucraniano acabou tentando desmontar isso porque isso acaba atrapalhando o esforço de guerra da Ucrânia, mas o escândalo já estava colocado. Um dos vários escândalos que atingiram o governo ucraniano e que atingiram sobretudo o setor de defesa. É uma guerra, boa parte do orçamento é destinada ao setor de defesa, logo boa parte da corrupção em um governo notoriamente corrupto como o do Zelensky vai acontecer no setor de defesa. Então agora vem o parlamento e diz, olha, a intenção é recrutar, mas não há projeto, dando a impressão de que vão despejar homens em campo como se tivesse disponível uma quantidade enorme de combatentes, o que não é uma realidade. A Ucrânia vive e viveu ao longo do conflito uma crise de recrutamento.
Quando começou a se espalhar a ideia verdadeira, a notícia de que a expectativa de vida dos combatentes era muito pequena ao chegar ao campo de batalha, era coisa de poucas horas, isso gerou um pânico ainda maior. A ideia do moedor de carne humana, que virou a imagem que fizeram desse combate, imagem correta, porque realmente a expectativa de vida foi baixa dos combatentes em alguns frontes, isso gerou uma piora ainda maior para o recrutamento ucraniano. Aí trago mais uma matéria, né? Vamos falar de mais uma matéria aqui ligada à questão da Ucrânia. Matéria do Financial Times. A mão de obra torna-se o mais recente desafio da Ucrânia à medida que se prepara para uma longa guerra. A matéria continua. O governo ucraniano procura persuadir recrutas mais jovens com melhor resistência e maiores habilidades para as forças militares ucranianas. Só que há um problema aí. Então a Ucrânia tem uma crise de recrutamento e agora começou com uma operação de laçar os recrutas na rua para impedir que eles escapem e não sirvam. Trago aí letrinhas verdes. A Ucrânia derrubou os critérios médicos de recrutamento e está promovendo uma caçada no país. Tem vários vídeos aí dos caras pegando os homens na rua para que possam servir, porque muita gente está fugindo. Então a Ucrânia está aumentando o trabalho de recrutamento, está fechando os buracos na sua rede para não deixar que as pessoas escapem para que elas sirvam, porque a Ucrânia está tendo um problema grave de recrutamento. A Ucrânia está tentando buscar trazer de volta para o país pessoas que fugiram do recrutamento, mas muitos países se recusam a mandar as pessoas de volta para que possam ir para o campo de batalha, porque os caras sabem justamente o que vão encontrar no campo de batalha. E as notícias que estão aparecendo, como essa aqui, por exemplo, só reforçam isso. Então estão recrutando, vão jogar um monte de gente no campo de batalha, a OTAN já não quer mais apoiar, e não tem projeto, não tem estratégia clara para 2024. O que eu vou fazer nesse campo de batalha? É o que muita gente está se perguntando. E não está errada na sua pergunta. Mais uma matéria do quadro danado que a Ucrânia e a OTAN vivem. Trago a seguinte matéria. O Ocidente ferrou com a Ucrânia, diz um ex-assessor presidencial do Zelensky, que é o Alexei Arestovich. Tanto é que eu coloco ali nas letrinhas azuis. O Alexei Arestovich, ele disse que a OTAN prometeu apoio para uma grande guerra. Ele chama de Ocidente, tá? Mas eu sempre que colocar em Ocidente eu vou substituir pela OTAN. Eu não acho que a OTAN seja sinônimo de Ocidente, nem quando a Ucrânia ou a própria OTAN citem o termo o Ocidente está unido contra a Rússia, eu acho que esse termo seja válido. Eu acho que é um projeto da OTAN e a OTAN não representa os valores e os interesses da maior parte da população ocidental. Eu não acho que seja isso. Então eu não vou chamar de Ocidente, vai ser muito raro. Claro, eu só vou chamar de Ocidente quando aparecer na matéria, não vou mudar a matéria, logicamente, né? Não vou transformar porque a matéria está usando esse termo. Mas quando eu for me referir à discussão clara, ao projeto em si, eu vou chamar de projeto da OTAN. O projeto da OTAN é o projeto de oligarquias financeiras britânicas e estadunidenses. Para mim, chamar isso aí de Ocidente é um sacrilégio. O Alexei Arestovich disse que a OTAN prometeu apoio para uma grande guerra, mas não cumpriu. Ou seja, encarem isso aí, encarem a Rússia que a gente banca. Daí chegou na hora H, não tiveram ou vontade ou capacidade. Embora o Arestovich admita que a estupidez, a ineficácia e a corrupção do governo Zelensky contribuíram muito para que a Ucrânia não só tivesse um péssimo desempenho, como ainda por cima perdesse gradualmente o apoio das forças aí ditas ocidentais, mas que eu prefiro chamar de forças da OTAN, ou projeto da OTAN. Letrinhas vermelhas. O Arestovich diz que a guerra deveria ter terminado nas conversas de paz na Turquia, que ali havia uma janela de oportunidade para a Ucrânia, que a coisa dali em diante
não foi positiva, que a Ucrânia conseguiu, a partir dali ela não conseguiu grandes resultados, que se houvesse ali uma negociação a Ucrânia poderia ter perdido menos, que foi um momento importante, mas que foi um momento importante perdido porque as forças da OTAN impediram uma negociação, não permitiram uma negociação com a Rússia, porque era do interesse desses setores que o conflito se prolongasse, para tentar fragilizar a Rússia, para gerar ensejo para sanções contra a Rússia, quebra de cadeias de suprimentos, geração de uma crise que está sendo capitalizada por setores financeiros transnacionais. E a figura do Boris Johnson ela é trazida de volta à discussão, porque foi o Boris Johnson, ex-primeiro-ministro britânico, um dos grandes responsáveis pelo fato das negociações não terem ido à frente. E claro, o Boris Johnson é um serviçal desses interesses financeiros transnacionais que querem o prolongamento do conflito, até quando, não sabemos. Letrinhas verdes. O Arestovich também diz, né, esse ex-assessor do Zelensky, que agora a OTAN vai pressionar / estimular a Ucrânia a aceitar a perda de territórios. Quando ver que não tem muito mais o que fazer, que a continuidade do conflito pode ser até pior, como me parece que estamos justamente nesse momento. Por quê? Porque agora o controle da coisa toda está na mão da Rússia. Quanto mais o conflito se prolonga, mais desgaste da OTAN, mais a Ucrânia pode sofrer baixas ainda mais graves e a maionese pode desandar totalmente na Ucrânia. Então a OTAN vive um momento que é complicado. Por quê? Porque se ela abandona agora, encerra o conflito, ela sai como perdedora. E a Ucrânia, logicamente, também. Se ela prolonga o conflito, ela fragiliza ainda mais a sua logística, desgasta ainda mais a sua logística. Expõe ainda mais as suas fragilidades, ou seja, está num momento muito complicado. Só que no momento em que tiver o comando para negociar, a Ucrânia vai ter que negociar. O governo Zelensky não tem autonomia, não tem autonomia para decidir, nem condições de bancar uma guerra sozinho contra a Rússia. Então, quando houver o comando, vão ter que aceitar as negociações. E como a Ucrânia está numa posição desfavorável, vai ter que aceitar imposições do lado da Rússia, o que é evidente quando um conflito chega ao ponto de um lado ter uma grande vantagem, como é o que a Rússia tem. E sempre que eu falo essas coisas, sempre vem os robozinhos da OTAN, né, os puxa-saquinhos da OTAN. Não, mas a Ucrânia está ganhando. A OTAN está muito bem. Ontem mesmo teve uns dois aí que vieram xingar. Tá louco, a OTAN tá nadando de braçada. É engraçado que esses caras aí, eles têm uma noção do que está acontecendo, que é uma noção mais otimista, ou melhor, é uma noção otimista, porque a da própria OTAN não é. A gente vê artigos de centros de estudos da OTAN, da mídia corporativa, que é umbilicalmente ligada à OTAN, dizendo que o quadro é terrível, e esses caras são os únicos que continuam uma torcida fervorosa. De onde tiram informação para isso, eu não faço a menor ideia, já que a própria OTAN diz que o cenário é feio. Então, de onde esses caras tiram essas informações, honestamente eu não sei. Agora vamos falar do outro fronte aí, no qual a OTAN está metida, que é em Israel. Ainda não se generalizou, ainda é um massacre, estamos num período de trégua, mas é um contexto de massacre contra os palestinos em Gaza. O conflito ainda não se generalizou, mas se a coisa sair de controle é um outro problemão para a OTAN. Um problemão a OTAN e Israel já tem, que é o desgaste na imagem tanto de Israel quanto dos Estados Unidos e da OTAN, porque dá suporte a Israel, embora Israel não seja um membro da OTAN, ao massacre de palestinos. Já há um desgaste. Agora a coisa pode piorar se esse quadro se tornar mais agravado. Trago o seguinte título para a nossa discussão aqui. Israel quer livre acesso a armas dos Estados Unidos. E como é que a gente sabe? Porque o Biden está se movimentando para dar um acesso maior às armas de estoques dos Estados Unidos ao Estado de Israel, o que gera problemas evidentes, e a gente vai falar sobre isso agora.
Tem essa matéria aí do Intercept. A matéria é a seguinte: o Joe Biden toma medidas para suspender quase todas as restrições ao acesso de Israel ao estoque de armas dos Estados Unidos. Por isso, eu coloco que Israel quer livre acesso a armas dos Estados Unidos. Existe um lobby israelense enorme nos Estados Unidos, mas Israel muito bem é um fronte avançado dos Estados Unidos no Oriente Médio. Então há uma troca de interesses, há um emaranhado aí de relações financeiras entre Estados Unidos e Israel. Nunca se sabe onde começa Israel e termina os Estados Unidos, é uma almôndega de interesses nefastos. A gente pode colocar o Reino Unido aí no meio também. E a matéria continua: ao aliviar praticamente todos os limites à utilização do arsenal por parte de Israel, arsenal dos Estados Unidos, Biden poderia minar a preparação militar dos Estados Unidos e a supervisão do Congresso. Então, essa coisa de interesses difusos, não sabemos onde começa Estados Unidos e onde termina Israel e vice-versa, está ficando claro nesse processo. Os estoques são tudo junto, tá? Não tem um e não tem outro. Essa é a proposta que o Biden está colocando aí. Trago 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. Os Estados Unidos mantêm um estoque de armas em Israel para uso em conflitos, e é um processo de construção do arsenal de Israel, que é um processo histórico. Então, Israel foi construindo ao longo do tempo, com a ajuda dos Estados Unidos, esses estoques, o que faz dos Estados Unidos responsáveis pela máquina de guerra que Israel é. Até porque Israel é uma máquina de guerra que trabalha para os interesses dos Estados Unidos na região. Então, não tem nenhuma contradição aí. Os Estados Unidos despejam uma enorme quantidade de dinheiro para fazer de Israel uma máquina de guerra. E alguns contratos são transparentes e outros não são nada transparentes. Letrinhas azuis. Os Estados Unidos só podem abastecer esse estoque, segundo a lei, com armas obsoletas ou armas em excesso. Por lei, porque tem que conversar com cidadãos dos Estados Unidos e perguntarem se eles acham que isso é normal, se eu posso comprometer os estoques dos Estados Unidos para abastecer Israel, que se eles reconhecem essa irmandade entre cidadania estadunidense e israelense. Se todos os cidadãos dos Estados Unidos entenderem dessa forma, e não é assim porque as pesquisas não apontam um grande apoio para Israel nesse episódio de Gaza, tudo bem, caso contrário, não. Então é óbvio que não. Essa ideia de confundir estoques é uma coisa que o povo dos Estados Unidos, logicamente, precisa saber melhor. Então, por lei, os Estados Unidos não poderiam comprometer seus próprios estoques para manter Israel como uma máquina de guerra, ainda mais num contexto conturbado. Continuamos aí. Letrinhas azuis. Israel e o governo Biden trabalham para derrubar restrições e a supervisão do Congresso dos Estados Unidos sobre o envio de armas para Israel. Coloco entre parênteses. Isso poderia fragilizar os estoques dos Estados Unidos. Então, como eu disse antes e repito, seria necessário avisar o cidadão estadunidense que ele está abrindo seus estoques para Israel. O que, por lei, não pode, mas o Biden está trabalhando para mudar isso. Trago a seguinte matéria do The New York Times. Vou repetir o que eu já disse esses dias, tá? O que eu venho dizendo. Tem setores da mídia corporativa nos Estados Unidos que estão atacando o apoio dos Estados Unidos a Israel, ou pelo menos levantando dúvidas, porque tem setores financeiros preocupados com a perda de mercados por causa disso. Isso estraga as relações com o mundo islâmico, isso leva a boicotes de consumidores do mundo islâmico a produtos dos Estados Unidos. Isso afeta diretamente o ganho das empresas. Por isso que tem matéria dizendo: cuidado com esse apoio aberto a Israel, isso não está rendendo bons frutos. Já pedi para vocês fazerem e repito, pesquisem aí tamanho da população islâmica no mundo e vocês vão perceber que se houver um boicote para valer, bem organizadinho, da comunidade islâmica no mundo,
a empresas dos Estados Unidos, por causa do apoio que os Estados Unidos dão a Israel, vai dar um enorme problema para essas empresas. Então esse pessoal já está atuando pela mídia corporativa, mandando seu recado. Então tá. Civis de Gaza sob barragem israelense estão sendo mortos em ritmo histórico. Estão sendo assassinados em ritmo histórico. A matéria continua. Mesmo uma avaliação conservadora dos números relatados de vítimas em Gaza mostra que a taxa de mortalidade durante o ataque de Israel tem poucos precedentes neste século, dizem os especialistas. Esse quadro vai piorar muito. Por quê? Porque tem muita gente soterrada debaixo de escombro que ainda não foi encontrada. Tem muito número para ser atualizado que vai mostrar que os assassinatos de Israel em Gaza são muito maiores do que os números oficiais que estão sendo apresentados. Então, se os Estados Unidos e Israel já questionam os números que o Ministério da Saúde de Gaza está apresentando, esperem só até aparecer os números reais disso aí, porque são muito maiores. Vai começar a ter saltos em termos de número. Por quê? Porque vai começar a se achar muito mais corpo. Por quê? Porque o ataque está acontecendo, o massacre está acontecendo, as operações militares estão acontecendo. De forma que nenhum resgate de cadáveres está sendo possível nesse contexto. Quando a poeira sentar um pouquinho, se é que ela vai sentar, e esses números forem atualizados, vocês vão ver o tamanho do problema. Esses números que a gente tem aí, que é o que tinha pelo menos até mais recentemente, que era uma coisa na casa de 15 mil pessoas, é muito mais do que isso, muito mais do que isso. Letrinhas vermelhas. Trago ali o segundo ponto. Bombas fornecidas pelos Estados Unidos estão sendo usadas em áreas civis, de maneira indiscriminada. Isso é muito pior, segundo essa matéria aponta aqui, segundo especialistas, do que o caso do Iraque e do Afeganistão. Muitos dizem, não, isso aqui é comparável a Vietnã. Algo nessa linha, assassinatos aos montes, né? Bombardeio indiscriminado. Por quê? Porque são bombas dos Estados Unidos que estão caindo. Eu não falei que os Estados Unidos fazem de Israel uma máquina de guerra, então os Estados Unidos são corresponsáveis por isso. E isso é muito ruim para a imagem de empresas que atuam e têm consumidores islâmicos. Letrinhas verdes. Setores financeiros usam a mídia para alertar sobre os riscos do apoio a Israel para a imagem dos Estados Unidos. Eu estou repetindo isso sempre aqui no canal. Porque isso faz muito mal para a imagem dos Estados Unidos, que já é péssima no mundo islâmico. Tanto é que foi ontem que eu acho que eu trouxe uma matéria, né? Que aponta ali que o Oriente Médio vê os Estados Unidos como corresponsáveis, ou melhor, como responsáveis pelo que está acontecendo, porque estão dando guarida para o massacre que Israel está promovendo. Letrinhas azuis. Continuamos no mesmo assunto da matéria do The New York Times. As ações de Israel têm desgastado a imagem de Israel e também da OTAN, Estados Unidos e aliados que apoiam Israel, embora, repito, Israel não seja um membro da OTAN. Além de promover inúmeras baixas de soldados, a quantidade de soldados feridos e mortos é muito, muito, muito maior do que Israel está falando, soldados israelenses. Então isso gera um problema interno e externo. Por quê? Porque o que o Hamas fez, que é o que eu coloquei ali nas letrinhas verdes, né? Tanto a continuidade do massacre quanto ter sido surpreendido pelo Hamas já são uma derrota. Porque o mundo inteiro está vendo como Israel trata os palestinos. Isso já é uma derrota. Tanto é que tem protesto em tudo que é lugar do mundo contra a violência de Israel. E o fato de Israel ter sofrido lá um ataque e não ter percebido sequer o planejamento daquilo, embora sempre ventilem, não, eu sabia, avisou e não deram bola, mas o fato é que israelenses foram atacados. Debaixo dos bigodes dos setores de inteligência de Israel, que eram tidos como se eu fizer alguma coisa aqui em casa, o Mossad vai ficar sabendo, ou as outras agências internas de inteligência de Israel vão ficar sabendo de qualquer coisa que aconteça lá dentro. Mas o fato é, planejaram um movimento, praticaram uma ação, e isso fragilizou a sensação de segurança dos israelenses. Isso já é uma derrota.
O fato de Israel responder como está respondendo, de maneira desesperada e promovendo um massacre, piora o quadro para a imagem de Israel. Então já há uma certa derrota de Israel nesse sentido. Trago a seguinte matéria, ainda sobre esse tema. Israel disse na segunda-feira que estava aberto a estender uma trégua com o Hamas, até onde eu sei agora durante a tarde. Durante a tarde porque eu faço o vídeo na véspera, né? Então vocês estão assistindo às 8 horas da manhã, eu gravo ele às 8 horas da noite, 12 horas antes. Então durante a tarde eu vi que essa trégua já foi estendida por 2 dias. Até o momento que eu estou gravando é isso que temos, tá? Então estava aberto a uma trégua com o Hamas, que, pelo que eu vi, ocorreu. Se o grupo palestino continuar a libertar reféns à medida que aumentava a pressão internacional para uma pausa mais longa nos combates em Gaza. Só que, coloco ali nas letrinhas vermelhas, o Netanyahu quer retomar os ataques porque pensa que a sua sobrevivência política depende disso. E, na verdade, o Netanyahu caiu numa situação muito complicada, que é justamente o que eu coloquei ali nas letrinhas verdes, né, que eu já citei para vocês. A continuidade do massacre piora a imagem de Israel. Só que parar agora dá uma sensação de derrota. Então já tem um impasse colocado. Quando eu digo que Netanyahu pensa que a sua sobrevivência política depende disso, é porque eu não acho que seja muito possível de haver sobrevivência política para o Netanyahu. Claro, a gente sempre tem aí, como eu falo, ressurreições mágicas na política. Mas olha, é preciso de um milagre para que o Netanyahu escape. Inclusive é preciso de um milagre para que ele não seja o bode expiatório disso tudo. Porque as forças que se avolumam contra ele não é por causa do massacre, é porque não toleram ele na política há muito tempo. Tem muito setor político de oposição em Israel que já não aguenta mais o Netanyahu. Uma parte considerável da sociedade israelense já detesta o Netanyahu há muito tempo. Tinha protestos enormes na rua aí contra o Netanyahu. Ele vinha fazendo aí estratagemas políticos para escapar dos processos de corrupção aí que estão atrelados a ele. É um político fisiológico. Então, assim, a vida do Netanyahu está muito complicada. E com razão, ele tem toda a culpa por isso, não toda ela. Tem muita gente que é responsável pelo que está acontecendo também, mas certamente vão desovar nele a culpa. Não tenho nenhuma pena do Netanyahu, tá? Nenhuma mesmo. Nada que ele vai receber não é algo que ele mereça, que ele não mereça, tá? Só que, claro, tem muito mais gente que deveria estar ali também para responder pelo que fez, mas acho que vão jogar nele, né? Enfim. Só para não ser assim, o Netanyahu pode ser desonesto, mas eu não vou ser, tá? Não vou ser desonesto para falar de um cara desonesto. Então, nem tudo é culpa dele. Ele tem muita culpa, mas tem muita gente que também tem e não vai responder por isso, tá? Então, pena zero do Netanyahu, tá? Mas também vamos falar a verdade, né? Continuamos falando de Israel, por quê? Porque tem uma disputa por orçamento aí, né? Tá aí o Benny Gantz, esse senhor que aparece aí na foto é o Benny Gantz. Teve atuação longa aí no Estado de Israel, né? Um cara que foi representante do setor de defesa, então é militar barra político em Israel, como tantos outros. Israel é um estado militarista, então ele sempre vai ser militar barra político em Israel. Toda a política de Israel é muito militar. Então tá aí a seguinte matéria. O Benny Gantz, que ele faz parte do gabinete de guerra de Israel, mas é um opositor do Netanyahu, o Benny Gantz ameaça a crise governamental se os fundos políticos não forem desviados para necessidades de guerra. É uma disputa por orçamento, pura e simples. Quando a gente vê aqueles arranca-rabo no Congresso, porque um quer que o dinheiro vá para cá, outro vai para lá, outro vem para cá, outro puxa para cá, é algo desse tipo, só que explorando um ambiente não é nem guerra, de massacre, tá? Mas a mídia israelense vai chamar de guerra. E eu vou colocar como supostamente guerra porque, né, Israel usa o discurso de guerra contra o Hamas, mas na verdade é um episódio de massacre. Mas o fato é, existe uma canalização especial de dinheiro para o setor de defesa, mais do que habitualmente Israel é uma máquina de guerra. Então tem disputa por isso. Alguns setores não querem tudo isso, querem manter as suas fatias do orçamento, enquanto outros setores querem que isso seja destinado para o esforço de massacre, não é esforço de guerra, é esforço de massacre de Israel. Letrinhas vermelhas.
O Benny Gantz, que é a oposição, quer fundos centrados no gabinete de guerra. Já o ministro das Finanças, que é o Smotrich, ele que é um cara do sionismo radical, ele discorda disso, porque ele quer manter dinheiro em alguns setores que ele acha importante. Letrinhas azuis. O Smotrich quer dinheiro para assentamentos e para atividades identitárias judaicas. O identitarismo não é aquele identitarismo que a gente... É identitarismo também, tá? Então a gente está falando aí de um proselitismo ligado ao discurso de identidade, só que nesse caso do Smotrich é ligado àquela linha ultra-radical religiosa. Normalmente a gente fala do identitarismo pseudo-progressista, né, que é as pautas identitárias, mas tem o identitarismo de sinal trocado também, que seria esse identitarismo de proselitismo conservador. Então tudo é identitarismo. Tá? Então o que o Smotrich está pedindo é manter uma quantidade de dinheiro para a questão dos assentamentos, já que a gente fala dessa campanha de colonos invadindo territórios palestinos, é linha de força desses setores radicais sionistas, e também quer manter em campanhas identitárias, né, sobretudo ligadas ao setor de educação e cultura. E ele não quer centrar tudo na questão do massacre, como aparece aí o Benny Gantz. É disputa por orçamento, tá? São setores políticos israelenses saindo no tapa por dinheiro de orçamento público. A gente sabe bem como, todos os países sabem como funciona, né? Só troca bandeirinha. Letrinhas azuis. Israel está sendo palco de disputa por fatias do orçamento, até porque tem regras mais frouxas por causa do discurso de guerra contra o Hamas de Israel. Então tem uma briga maior aí por essas fatias do orçamento. Já que eu estou falando de Israel, vou aproveitar e trazer essa matéria aqui sobre o principal diplomata, que é o cara das relações exteriores da Jordânia. Ele quer alinhar os europeus por trás de um apelo a um cessar-fogo permanente em Gaza. A Jordânia quer transformar a trégua, essa trégua temporária aí, se a trégua é temporária, lógico, né, em um cessar-fogo permanente. Só que é uma manobra complicada, né, porque ele quer fazer uma reunião com autoridades de países do Mediterrâneo, só que muitas dessas forças, elas trabalham a favor do projeto da OTAN que embarca na agenda de Israel, embora Israel não seja um membro da OTAN. Letrinhas vermelhas. A Jordânia quer que autoridades do Mediterrâneo transformem a trégua em um cessar-fogo permanente, só que é uma manobra muito complicada. Porque dificilmente Israel vai abrir mão, até porque o governo Netanyahu não sei se sobrevive por mais tempo se houvesse fim de conflito, porque isso vai fim de massacre, porque vai representar uma derrota. Por isso que o Netanyahu está sempre falando, olha, tem trégua, mas voltaremos, né? Letrinhas verdes. A Jordânia tem, ou tinha, pelo menos até antes do 7 de outubro, né, boas relações com os Estados Unidos e com Israel, relações cordiais. Mas, lógico, a Jordânia é contra expulsar palestinos de Gaza. Por isso que ela tenta fazer essa intermediação na base do diálogo. Mas, claro, como todo governo onde existe uma enorme comunidade muçulmana, ele está sob pressão. Por quê? Porque não pode deixar os palestinos morrerem assim nas mãos do Estado de Israel. Então, precisam se mover até para se manterem vivos. Quando a gente vê lá o Erdogan na Turquia gritando a plenos pulmões como se estivesse chamando a Turquia para uma guerra, não é porque ele vai fazer guerra, é porque ele quer surfar a onda para manter o seu capital político. Não dá para não fazer nada. Porque assim, vai deixar o pessoal morrer do lado? O pessoal muçulmano morrer do lado? Claro que não. Mas a Jordânia sempre não, né? Mas nos últimos anos teve relações cordiais com os Estados Unidos e com Israel, o que não significa que Israel, uma vez ou outra, não queira fazer sacanagem para a Jordânia. Né? Aí vamos falar da Itália, tá? Já que estamos no Mediterrâneo. Né? A Itália quer soluções para a migração. A discussão sobre migração está sendo cada vez mais frequente. Claro, Ucrânia e Gaza ocupam uma parte considerável do noticiário. Mas tem muita notícia pipocando, e eu estou trazendo várias discussões aqui, sobre países buscando saídas para a crise migratória. Por quê? Porque a OTAN faz bagunça no sul global, isso empurra as pessoas
Para outros lugares, a Europa vive um contexto de estagnação econômica e não absorve essa mão de obra. Logo, temos uma crise, que é muito responsabilidade da Europa. Como é que se equaliza isso aí? É por isso que a gente está vendo a Alemanha falando em centro de triagem, o Reino Unido falando em centro de triagem, a Itália conversando com Tunísia e Líbia para ver se eles dão uma barrada nos migrantes e mandam de volta para os países. Porque existe uma crise. Essa crise está há muito tempo. A crise migratória, ela não é de agora, isso não é uma coisa de agora. Mas ela vai se acentuando, por quê? Porque a agenda do caos no sul global, ela se aprofunda e a estagnação europeia também. Isso gera problemas para os países. Trago a seguinte matéria. A Itália insta a Líbia e a Tunísia, todo mundo pintadinho devidamente no mapa aí, a estabelecerem uma sala de controle para os migrantes e com vistas a devolvê-los aos seus países de origem, aos migrantes ilegais que sejam devolvidos para os países de origem para aliviar a Itália da chegada de imigrantes. Letrinhas vermelhas. A Itália quer que países facilitem medidas de regresso de imigrantes ilegais a seus países. Ou seja, não dá para entrar, facilitem a devolução dessas pessoas aos seus países de origem. Segundo ponto, letrinhas azuis. Os países, no caso Tunísia e Líbia, são as principais rotas de imigrantes para a Europa. E aí, no caso da Itália, a gente vê o motivo, né? E isso se acentuou muito após a queda do Muammar Gaddafi. Aí a gente está falando da Líbia, porque isso desorganizou completamente a Líbia. E isso era uma coisa que o Gaddafi dizia muito, né? Em tom até profético, porque ele foi assassinado pela OTAN. Tá? Então, só para que fique claro que esse é um outro problema que a OTAN também gerou para si. Porque o Gaddafi sempre foi um cara que teve discordâncias profundas em relação ao projeto da OTAN, o projeto imperialista no geral, sempre verbalizou isso, sempre agiu contra esse projeto, foi derrubado do poder e assassinado por um levante transnacional lá dentro, e ele sempre dizia, né, que a partir do momento em que esse caos criado pela OTAN, algo nessa linha, né, chegasse à sua concretização, muitas pessoas cruzariam o Mediterrâneo atrás de abrigo na Europa. Por quê? Porque essas pessoas que a OTAN apresenta como o problema para a política, porque não são supostamente democráticas, são justamente as figuras que mantêm em ordem os países e garante a soberania desses países e a ordem social. Então há muito de profético. Procurem aí as variadas falas do Gaddafi sobre isso, que é o líder líbio. Vocês vão ver que ele falou várias vezes sobre isso. É uma figura muito importante da política do século XX, o Muammar Gaddafi, né? 20 e 21, né? Porque ele morreu alguns anos atrás aí, né? Letrinhas já faz uns bons anos que ele morreu, né? Letrinhas azuis, tá aí o Gaddafi, tá aí o Gaddafi. Letrinhas azuis. A Europa bagunça o sul global, mas o seu baixo crescimento econômico dificulta absorver a população que busca melhores condições de vida. Então ela gera vários problemas, a Europa, né? E ela não consegue absorver e solucionar os problemas que ela mesma gera, né? Então a bola de neve só cresce. Letrinhas vermelhas. O caos também acaba atingindo os países que são pontos de passagem de imigrantes. Isso gera um problema para terceiros também. Os Estados Unidos, eles mobilizam muito a migração na América Latina como um processo de geração de crise proposital, porque isso afeta também os países que estão na América Central, por exemplo, que são ponto de passagem. Isso gera uma dor de cabeça, isso gera uma desestabilização enorme nos países. Letrinhas verdes. A Alemanha e o Reino Unido têm buscado consolidar centros de triagem em países africanos, mas é uma medida muito polêmica porque soa como colônia penal. O primeiro-ministro do Reino Unido, o Rishi Sunak, que já ia dizer Boris Johnson, né? É o Rishi Sunak agora. Ele já disse que não está nem aí para a justiça, que ele vai tocar em frente e vai estabelecer centros de triagem em países africanos, não vai dar nem bola porque estão dizendo, né? E se tiver algum organismo internacional que bater contra, ele vai atropelar. Interessante ver, né?
Quando é em país do sul global, a gente tem que paparicar a instituição internacional que vem aqui da Pitaco, né? Quando é no Reino Unido, eles não gostam muito, né? Continuamos não, vamos lá para a Ásia, porque tem um fato negativo para a China e para Taiwan também, né? Porque na verdade só é positivo para os Estados Unidos isso aí, né? Trago a seguinte matéria do South China Morning Post. Os partidos da oposição de Taiwan registram, tá? Registram candidaturas separadas para a corrida presidencial, e isso é um impulso ao atual partido no poder e uma preocupação para a China. Por quê? Porque uma coalizão, como eu coloco nas letrinhas vermelhas, uma coalizão entre o Partido Popular e o Kuomintang aumentaria as chances de vitória em relação ao atual partido que está no poder. E está ali Taiwan em laranja, mas eu ter pintado Taiwan de laranja e a China de verde não quer dizer que eu estou falando de dois países, tá? É porque é só para destacar esse enfrentamento aí, o fato de... E destacar Taiwan em relação à China, né? Lógico. Mas Taiwan é parte integrante do território chinês, que sempre fique muito claro. Com autonomia administrativa, mas eu, como boa parte dos países do mundo, seguimos o princípio de uma só China, respeitamos isso. Tá? Os Estados Unidos também legalmente dizem que respeitam isso, tá? Antes que os puxa-saco da OTAN venham torrar paciência nos comentários aqui. Então saibam que o Deus geopolítico de vocês também diz que respeita esse princípio. Tá? Mas o fato é que isso divide votos, né? E tanto o Partido Popular quanto o Kuomintang poderiam favorecer uma posição menos separatista. As matérias apontam o Kuomintang como pró-China. Eu acho assim que uma coisa é ser separatista, outra coisa é chamar de pró-China, entendeu? Separatista é buscar a independência de Taiwan, transformar Taiwan em um país. Outra coisa é dizer que o Kuomintang é pró-China. Dado toda a história do Kuomintang, eu acho que isso é mais uma abordagem de sobrevivência política e de apelo de voto do que propriamente um Kuomintang passivo em relação à China. Não acho que seja bem por aí. Mas enfim, né, é um partido mais alinhado àquilo que a China também busca, que é impedir um processo de independência de Taiwan. E o Kuomintang sabe muito bem que isso seria péssimo, porque geraria conflito para Taiwan. Letrinhas azuis. O atual partido no poder favorece a posição dos Estados Unidos e logo o risco separatista. Então, ter duas candidaturas é uma coisa que não faz muito bem, né? Que pode ter a chance de perder é maior. E aí continuamos na região, por quê? Porque o episódio em Mianmar começa a se tornar mais problemático, como eu falei aí nos últimos dias que poderia ser. China de olho em Mianmar, trago a seguinte matéria. A China realiza exercícios militares ao longo da fronteira de Mianmar atingida pela violência de grupos rebeldes que querem derrubar o governo de Mianmar. Está aí Mianmar em laranja e parte da China em verde. Tá? Só para destacar, nessa imagem anterior aqui também é parte da China, não é a China toda. Tem mais China para depois aí dessa imagem. Letrinhas vermelhas. A China tem boas relações com militares de Mianmar, que são uma junta que governa o país, que estão sendo alvo de grupos étnicos rebeldes que fizeram uma coalizão, se uniram para tentar derrubar a junta militar que governa o país. Letrinhas azuis. Grupos rebeldes têm atuado na região fronteiriça com a China, como em todo o país, e têm barrado rotas importantes comerciais para a China e atrapalha relações comerciais entre Mianmar e a China. Então vocês sabem que, né, se é para atrapalhar a China, tem dinheiro de fora aí nesses grupos para bancar a arma, né? Rebelde fazendo bagunça contra interesse soberano, sobretudo quando ele atrapalha relações com a China, sabe que tem dinheiro de tudo quanto é lugar aí, né? Letrinhas azuis. Grupos rebeldes étnicos formaram uma coalizão e estão tomando posições em Mianmar. Então a situação é progressivamente problemática. Isso pode gerar problemas para a China, porque, olhem aí, é um país vizinho à China. Né? Trago a seguinte matéria. Militares chineses pedem um cessar-fogo no conflito civil de Mianmar, enquanto o grupo rebelde reivindica ponto comercial na fronteira. Então é uma situação... Eu estou falando faz alguns dias, né, dessa última onda de
de tomada de posições aí por parte dos rebeldes que vai complicando o governo de Mianmar. Não estou dizendo que vão cair, estou dizendo que está complicando a situação. Letrinhas vermelhas. Certamente forças transnacionais estão atuando para fortalecer os grupos rebeldes que tentam derrubar a junta militar. Por quê? Porque a junta militar tem boas relações com a China. Letrinhas verdes. A junta militar de Mianmar depôs uma governante que era um capacho dos Estados Unidos. Então, tem forças atuando aí do lado dos rebeldes, logicamente. Né? Armando, né? A gente acabou de falar do caso do Muammar Gaddafi, que foi derrubado por grupos rebeldes também, né? Então, sempre tem um apoio de fora quando tem um governante contra a OTAN. E aí, momento final do vídeo, momento de passar o chapéu, pedir o apoio financeiro para quem gosta do canal, para quem quer apoiar, para quem pode apoiar o canal, para quem vê que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais. Apenas os anúncios que aparecem durante o vídeo, as propagandas, não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas que aparecem durante o vídeo, ficaria muito complicado manter o canal. O que mantém efetivamente o canal são os apoios que alguns de vocês dão, apoio financeiro, e pelo qual eu sou extremamente grato pela confiança de vocês no meu trabalho. Estão aí 3 formas de apoio, não estão em ordem de importância, todas as 3 são bem-vindas, optem por uma delas. Eu quero 2, 3, tudo bem, agradeço ainda mais. Mas eu trago 3 formas diferentes para que vocês possam optar. Em todas as 3, em qualquer uma delas, vocês podem escolher com que valor vocês ajudam. É uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. Primeira forma de apoio é através de boleto bancário ou cartão de crédito, pela plataforma Apoia-se. Está aí o endereço, o link, o site do Apoia-se. Segunda forma de apoio é através do Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que coloca o número do celular, telefone, número do CPF, número do CNPJ como chave Pix. Eu coloco um e-mail como chave Pix. Se vocês digitarem pixverdadeconcreta@gmail.com lá na chave Pix, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem. Ou pode ajudar pelo botão Seja Membro, que fica embaixo do vídeo aqui no YouTube. E tem várias faixas de valor, vocês ajudam pelo YouTube. E estão aí as 3 formas de apoio, todas as 3 são bem-vindas, repito. E repito também que fico grato àqueles que apoiam o canal pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.